Unidade Cosmic Power, boa noite a todos. Ainda não estou vendo a Daniela aqui conosco, mas a gente já vai se olhando aqui, né? Vamos ver quem está aqui conosco? Olha só, que bom! A gente se recebe com um sorriso. Olha só, muito bem. Ah, a Daniela está entrando, agora eu estou vendo ela ali. E aí, pessoal, terça-feira de carnaval. Boa noite, Daniela. Boa noite, tudo bem? Tudo. Oi, Delaine. Que bom. A gente está vendo algumas instrutoras aqui. Conosco tem alguém aqui que está aqui a primeira vez? Levanta a mãozinha para a gente. Elci, Elci. Oi, Elci, bem-vinda. Ela é minha mãe. Cadê? Elce, tá A aqui, ó. dona Elci. Oi, dona Elci. Tudo bem? Que bom que a senhora está aqui conosco. Oi, Viu? mãe. Que coisa boa. Conseguiu entrar, mãe? Que bom. Que bom, dona Elci. Dona Elci também trabalha com energia, né? Cinesiologia. É isso mesmo, muito bom, muito bom. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai pegar a página 121, pessoal. Cento e vinte e um, Possível e impossível. possível. E Isso, e a gente vai depois, seguir até a 123, quatro, vinte e 4. quatro. Até genuínos, né? A gente vai Ah, todo no sobre o vazio. vazio, até Uhum, antes de um exercício que tem aqui. A gente não vai fazer esse exercício dessa vez, fica para uma próxima, encontro, tá bom? E a gente precisa dos perfeito. leitores. Acho que a gente pode pegar um, dois, três, quatro. Quatro leitores. Quem está com o livro aí que gostaria de ler, pessoal? Lembrando, né, para quem está aqui pela primeira vez, Ademir levantou a mão, Ademir. Ah, não está com o livro, não? Ah, ok. a A Rose, Rose, mais alguém? Larissa, bem. receber. Quem mais? Melissa, Melissa. Eu só perdi a página. Se vocês puderem repetir, por favor, que eu entrei agora. 121. Eu vou Obrigada. distribuir daqui a pouquinho. Só falta mais uma pessoa. Mais alguém, gente? Gostaria de ler? Bom, Débora, então eu vou, tá? Uhum. Ok. Rose, vou pedir para você ler na página 121 o primeiro e o segundo parágrafo que termina em organismo, lá no início da 122, tá? Ok. E aí, Larissa, você lê a partezinha seguinte. Vocês se recordam? E aí vem para o textinho ali embaixo, quando falamos, até a outra página, de acordo com ela. Ok, Larissa? Sim. Melissa lê tornar-se um verdadeiro ser humano com esse primeiro parágrafo até genuínos na página 124, o segundo parágrafo, ok, Melissa? E aí eu termino lendo os dois últimos do vazio, Débora. Ok, ótimo. Então, antes da gente começar a nossa leitura, a gente vai fazer a nossa respiração, né? Nós já estamos confortáveis na cadeira, sem os óculos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos soltar todo o ar pela boca.
Inspiramos ao máximo com um sorriso. Estamos felizes com esse encontro. Fechamos a boca, inspiramos e abrimos a boca e soltamos todo o ar. Fechamos a boca, inspiramos pelo nariz. E nosso corpo vai se relaxando e abrimos a boca. Expiramos. Inspiramos e expiramos. E com isso estamos mais centrados, mais presentes, podemos abrir os nossos olhos e começar a nossa leitura. Muito bem. Ok. Possível e impossível. Tudo é possível quando contemplamos uma impressão digital. Podemos vislumbrar um universo de possibilidades. Podemos nos conectar com a fonte da vida do dono dessa impressão. Podemos, inclusive, ler todas as doenças que uma pessoa sofreu ou já experimentou. Conhecer quais são as fraquezas que já chamam a atenção no organismo e saber qual órgão está forte e qual está fraco. Tudo é espelhado dentro de uma única impressão digital. É a apreensão de um momento. O mesmo acontece nos olhos. Neles é possível ler a ordem ou a desordem que prevalece na nossa mente e, por consequência, no nosso corpo. Isso significa que uma pequena parte do corpo se reflete toda a complexidade de um ser humano. Todo o passado é incluído e pode até mesmo ser visto. Em outras palavras, a memória, por assim dizer, é refletida em cada célula do corpo e novamente em cada parte desse organismo. Vocês se recordam da parábola do cisco no olho do outro e da trave no próprio olho? Em nossos olhos está tudo evidente, tudo o que foi e o que será. Quando falamos dos princípios básicos que derivam do cosmos, eu não me refiro apenas ao corpo, mas ao ser humano como um todo, como resultado da criação. Esse sopro da vida se apresenta como um sopro do universo. Dessa forma, carregamos e descarregamos a energia através da inspiração e da expiração. A vida se mantém como um ritmo da inspiração e da expiração. Há um segredo subjacente, é o sorriso, quando o exibimos no rosto. Com isso, expressamos que estamos sorrindo para a vida, a fim de que ela possa se realizar e também se mostrar, e também para mostrar que estamos de acordo com ela. Tornar-se um verdadeiro ser humano. Quando estaremos preparados para soltar os conceitos e as alegações que limitam as fronteiras do nosso pensamento? Quando estaremos preparados para criar e liberar imagens que tragam soluções e que deem uma unidade ao que está separado? Quando estaremos preparados para nos abrirmos para algo que não conhecemos? Quando estaremos preparados e abertos a dizer sim
para o inesperado e para o desconhecido, para o qual ainda não estamos presentes e sobre o qual ainda não vimos ou não sabemos nada, e que mesmo assim nos aflige. Se pudermos nos libertar de todo o conhecimento prévio e de nossas ideias, imagens e percepções pré-concebidas, somos capazes de alcançar e implementar o novo e o que ainda podemos e devemos ser. Esse processo é nossa tarefa, com a qual devemos nos comprometer para nos transformarmos em seres humanos verdadeiramente verdadeiros e genuínos. O vazio. Se virmos o que é separado, poderemos reconhecer o abismo e imaginar como o desconhecido o preenche. E quantas dificuldades decorrentes disso podem ser consideradas como possíveis. Como encontramos o caminho para a unidade? Quando reconhecermos que vivemos em um mundo de polaridade. Esse movimento de separação apenas é superado se nós estivermos livres de qualquer pensamento. Contudo, isso dificilmente é possível, uma vez que temos pouca influência sobre o fluxo dos pensamentos e seus movimentos. Então, como podemos superar esses movimentos conflituosos? Como podemos vivenciar a tensão que reina entre o positivo e o negativo que existe em cada um de nós de forma benéfica? O que isso significa? Significa que, se não pensarmos, ou se conseguirmos ficar pelo menos um segundo livres de pensamentos, o pêndulo que oscila entre o negativo e o positivo parará. Por um momento, no lugar do início de tudo. Esse estado pode ser induzido intencionalmente através da meditação, em frequências baixas. Sentimos o momento como uma fusão, como cura, como unidade e como o todo no vazio. Ok, muito bem. Lindo, né? Tanta coisa linda aqui, tanto ensinamento profundo, né? E aí, eu fiquei um pouco curiosa sobre essa parábola, né, do cisco no olho. Ela está perguntando se a gente lembrava, né? Aí eu olhei aqui, eu queria que a gente, se alguém lembrasse da parábola, pode falar. Ou então eu vou ler aqui, né, o que a gente leu, o que ela quis falar sobre essa parábola, né? A expressão o cisco no olho do outro e a trava no nosso olho, né? O cisco no olho do outro vem da parábola bíblica de Jesus, Mateus, né? Que Uhum. alerta contra a hipocrisia de criticar pequenos defeitos alheios, que é um cisco, enquanto ignoramos falhas graves em nós mesmos, que seria uma trave, né? Então, seria sobre isso, né? A gente às vezes não vê os nossos defeitos, mas vê muito defeito no outro, né? Bom, mas esse trecho do livro tem aspectos muito importantes e eu gostaria então que a gente pudesse, né, compartilhar no que foi mais tocado ou algo que teve uma compreensão maior agora. Então, fica aberto aqui, né, o nosso intercâmbio. A gente pode levantar a mãozinha. Às vezes a mãozinha eletrônica fica até mais fácil. Se os leitores também quiserem, né, comentar primeiro, né, ou à vontade, ok? E a gente até está com um número grande de participantes para ser o feriado do carnaval, né? Só lembrando, né, que como a gente vai meditar aqui, que a gente não pode ter bebido, né? Pelo menos umas 4 horas antes e um pouquinho também. No carnaval, às vezes a pessoa toma uma cervejinha, enfim, né? Lembrar desse detalhe aqui, que é importante. De sempre contar 3 a 4 horas depois do último gole, né, Débora? É, isso.
E aí, pessoal, quem está com vontade, que se sentiu tocado com alguma parte, algum trecho dessa leitura, ou que ficou com alguma pergunta? Acho que ninguém está muito animado agora para comentar. É, então, Bom, quer que eu comente algo um pouquinho, Débora? pode comentar, sim. É, o que eu achei muito bonito nessa primeira parte é a Sophie falando da gente como um pedacinho do cosmos, falando que nós somos a impressão e a memória de tudo que existe no cosmos e que isso está gravado na gente também, na nossa impressão digital, nos nossos olhos, né? E que a gente também conta uma história como essa natureza que nós somos, né? Então, eu achei muito bonito isso, a gente poder perceber que a memória da vida, a memória da existência, ela está refletida em cada célula do corpo e em cada parte desse organismo, né? Então, ela fala é, que quando ela fala desses princípios básicos que derivam do cosmos, que ela não está se referindo somente ao corpo, mas ao ser humano como um todo, como um processo dessa criação. Então, ela segue dizendo que o sopro da vida se apresenta como um sopro do universo, e assim nós carregamos e descarregamos a energia através da nossa inspiração e da expiração. É como se a gente fosse também o cosmos, né? Respirando e trazendo esse movimento desse ir e vir da vida, e especialmente quando a gente sorri nessa hora dessa conexão com esse ser cósmico que todos nós somos, a gente também diz sim para toda essa criação que chegou até hoje, até onde a gente está e como a vida se apresenta, né? No aqui e agora. Então, eu acho isso muito poético e mostrar o cosmos dentro da gente, né? Achei muito bonito. A Uhum, Larissa. mesmo. Ah, eu imaginei que a Dani ia comentar que a gente ia comentar alguma coisinha sobre o que ela falou, né? Tão importante. Mas enquanto você ia falando, vinha surgindo algumas coisas da leitura também, e a parte em nossos olhos está tudo evidente, tudo o que foi e tudo o que será. Então, eu penso assim que enquanto a gente não está disposto a tornar consciente o que ainda está inconsciente, a gente busca muito conhecimento, 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 ou busca ensinar, busca aprender, mas são palavras que elas entram pelos ouvidos, né? E, e somente quando a pessoa mesmo, quando a própria pessoa enxergar com os seus próprios olhos, quando fazer sentido para ela, né? Então é um outro tipo de conhecimento, que é a compreensão, que é a compreensão sentida através dessa visão. É como eu estou vendo a minha vida. E então eu posso colaborar é, com o outro a partir do ponto de vista dele, porque cada um vai ver e sentir de acordo com o próprio corpo, né? E para mim, essa parte de abandonar um pouco tantos livros, sabe? E me voltar mais para a meditação, para o meu sentir, para esse equilíbrio realmente entre os pensamentos, está fazendo bastante diferença. E a diferença se dá mesmo no meu corpo, numa paz sentida, mesmo que o mundo esteja em festa, né, fora, é, dos nossos, das nossas casas, porque às vezes a gente pensa, oh, o que está acontecendo?
mas eu me sinto bem comigo porque eu consigo, então, já sentir essa paz. É como se fosse também um olhar para dentro de como eu vejo o mundo e como gostaria de colaborar com ele. Acho que é isso. Uhum. Ok, muito bem. Mais alguém? A Marilza? Acho que com a mãozinha eletrônica, Aqui, quem souber ok. como ligar, fica mais fácil para a gente ver vocês. Eu não achei aqui a mãozinha, viu, Débora? Desculpa. Não, tudo bem. Eu senti incrível, né? Tudo que nós lemos e essa gotinha do oceano que nós somos, né? Que a Dani citou, sempre me toca muito, né? Uma gota tem um oceano, um grão de areia tem a praia toda. Nós temos o universo. E a ideia de que existe também nessa unidade uma individualidade, né? A digital conta a minha história dentro desse todo. Então, isso é algo que sempre me toca muito. Algo para vivenciar aqui, né? A partir, a partir do meu ser e conectado com o todo. E uma coisa que me tocou é o que o momento da meditação pode nos proporcionar, que é essa unidade, sair nos tirando da polaridade. Isso é incrível, né? Talvez por alguns segundos, uma, uma coerência, né? Um momento de coerência com esse todo, né? A partir dessa nossa presença com a unidade. Então, cada vez mais é uma confirmação, né, do poder dessa respiração consciente e da meditação. Então, isso nos incentiva a continuar, né? A continuar, continuar e continuar. É isso. Ok, muito bem. Mais alguém? Vamos ver aqui na outra página. Ok. Ô, Débora, você vê que ela traz ali no tornar-se um verdadeiro ser humano. A Sofia faz uma sequência de perguntas bem profundas, né? É, fácil. Essa parte do livro nos leva a uma reflexão grande, porque quando ela mostra, né, que cada informação de tudo fica armazenada em cada órgão nosso, em cada célula, né, e que ao mesmo tempo, né, a Marisa até falou isso aí muito bonito, né, que nós somos indivíduos, mas temos todo o cosmos, né? Então a gente conecta com essa informação que nós todos somos parte desse cosmos, né? Então, quando ela conta dessa parábola, né, que a gente às vezes se rebela contra o outro, quando a gente não tem tanta benevolência com a falha do outro, mas tem mais com a nossa, né? E aí a gente pensa que se uma célula do nosso corpo se voltar contra a outra, o que que nós vamos ter? Ela até cita em outra parte do livro, né? Que a célula do câncer é a célula que quer ser a mais bonita do que a outra. E ela é uma célula bonita, brilhante, e ela acaba destruindo o organismo, né? Então, esse é um lembrete para a gente ver que todos nós fazemos parte do universo e todos nós temos que buscar, né, essa união, né? Então, é uma reflexão muito grande que fica, como fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente lembrar das nossas polaridades, né? E através desse momento, desse pequeno momento, que a gente consegue esvaziar a nossa mente, nós então vamos à origem de tudo. Na origem de tudo, tudo é perfeito, né? Todos somos iguais, viemos da mesma fonte, né? Então,
Muito bonita essa parte aqui, né? E é nosso desafio, nossa tarefa, né? Ficar em qual polaridade, né? Como conseguir isso? E aí a gente se policiar, né? Quando a gente tiver com a trava e com o cisco, né? No olho, ok? Você pediu a parábola, Débora? É Mateus 7, do trechinho do Sermão da É. Montanha. Uhum. São 3 versículos. Se você quiser, eu trago aqui para você. Eu até olhei eles aqui, eu só não coloquei mais aqui para não tirar mais Tá os bom. trechos que a Sophie fala, né? Mas se trata disso, né? Versículo 7, parábola 3. Bom, mais alguém gostaria de comentar algo? E outra parte também que é interessante, ela cita uma pequena parte aqui sobre a importância do sorriso, né? Sorrindo para a vida para que ela possa se realizar. Porque o sorrir é dizer o sim. Então, como a postura nossa corporal, né, como o nosso corpo, através de um sorriso, faz com que a nossa vida flua, né? Como a nossa vida pode acontecer da maneira que é através de um sorriso. Não dizer não, dizer o sim, né? Ok? E mais as leitoras? Rose, o que te chamou a atenção? Melissa? Você Se tá ela sem fosse... som, Rose? Pronto. O que me chamou a atenção foi uma pergunta que ela faz aqui, o vazio, porque me lembrou muito, e ainda isso ainda está reverberando em mim, é como encontramos o caminho para a unidade. Uhum, Então me lembrou muito do diálogo que a Sofia teve no seminário passado, ela com o meu filho e com o Max, né? E isso ainda é um caminho, né, a ser feito. Como encontramos o caminho para a unidade. E aí ele deixou bem claro no diálogo com ela que uma das formas que ele faz, que ele vive em consciência constante, a não ser quando ele não está dormindo, a não ser quando ele está dormindo, é meditação, né? Então, e aí essa semana eu estou um pouco mais nesse caminho de intensificar para fazer essa experiência que ele trouxe tão forte no diálogo com ela, né? Meditar mais vezes, respirar mais vezes conscientemente e ver como isso realmente, essa unidade vai acontecendo a partir dessa consciência que vamos vivendo, porque na verdade aquilo que parece que seria uma exceção para nós, né, de viver só alguns momentinhos de consciência, ou viver dentro dessa unidade, dessa que ele trouxe como completude, é possível se a gente intensifica isso no nosso corpo, essa consciência no nosso corpo, através da respiração, da meditação, da respiração consciente. Então, foi isso que agora me chamou a atenção, né? E é isso. Ainda ok. estou reverberando esse trecho ainda dentro de mim. Mas obrigada. Esse vazio, né, que a gente experimenta com a meditação e como as nossas células ficam, né, com todas as nossas experiências armazenadas, e também como a Sophie fala que a nossa expiração e a nossa inspiração pode reprogramar, né, toda a nossa vida. Então, tudo isso precisa dessa prática,
né? Então, aqui, né, como você comentou, essa experiência desse diálogo do seu filho com ela, justamente através da meditação, que se a gente ficar um segundo, né, e às vezes a gente não percebe de maneira consciente que aquilo transformou algo em nós, mas transforma sim, né? Então, é, é importante essa prática mesmo, né, dessa meditação, para que a gente tenha essa experiência dessa unidade. E a gente teve, inclusive, né, experiências práticas que a gente mostra, né? A própria Covid nos mostrou, né, que uma pessoa adoeceu e a humanidade inteira adoeceu. Então, o que acontece com uma pessoa influencia sim o todo, né? Todos nós, né? Porque não é possível que a gente ia ter uma doença que teve tantas consequências e a gente não tirasse alguma reflexão sobre aquilo, né? E o Covid, uma das coisas que eles nos mostrou é isso, né? Que nada que acontece com uma pessoa só fica só com ela, né? Ok? A Isa. Hum, tá. Então, esse livro da Sofia é tão rico, e nossa realidade, ela é tão, não tem nem como eh, expressar, porém, ela nos dá um fio de libertação, de caminho, o caminho a seguir, né? Ontem, a Rose, na meditação de ontem, ela falou sobre a questão da gratidão. A gratidão, junto com tudo isso, é um instrumento que modificou completamente a minha cabeça, né? Mas era uma gratidão que não é vista assim, ah, obrigado, né? Não, é a gratidão à vida, é a gratidão ao aprendizado, é a gratidão a nossos pais, é a gratidão aos outros que nos acompanharam durante o percurso da nossa vida até aqui. Então, a questão da gratidão, ela modifica completamente o modo de ver a vida, né? Então, e o sorriso, né? O sorriso que nos faz entrar em contato com nós mesmos. Às vezes a gente fica com a cara tão assim, com a cabeça voando, eu me lembro do sorriso. Eu estou aqui, né? Porque a finalidade do sorriso é para entrar em contato com o nosso corpo, como a Daniela colocou no celular, a mensagem que eu gosto de ler aquele trecho da semana, né? Então, onde ela fala que o sorriso nos permite entrar em contato com o nosso corpo. E então, às vezes a gente está tão assim, pensando em outras coisas, às vezes eu vou lavar meu rosto de manhã e tem que sorrir, sorria, né? Fazer, mesmo que você não está tão disposta a sorrir, mas eu vou sorrir para mim, pô, ninguém vai sorrir para mim tão fácil como eu. Então, e entra em contato com você, já muda o panorama da, do teu dia, né? Da tua existência na realidade, né? Então, também todas essas perguntas chamou minha atenção, que a Sophie faz nesse texto, essas perguntas tudo gira em torno de uma única coisa, procurar nossa unidade, né? Então, procurar eu comigo mesmo, sem me dispersar, sem me distrair com tanta coisa que tem que nos cerca, né? É que chama a nossa atenção. O nosso corpo bioeletromagnético, eu gravei essa palavra, ela fica, parece um catador de informações, de emoções, de tudo o que acontece, né? E quando a gente está junto aqui, nós estamos numa única sintonia. E isso que faz bem para a gente, mesmo que a gente não seja tão perfeito, conseguir fazer as coisas como deve ser, né? A meditação,
Às vezes, até na meditação, você tem dificuldade para se conectar, deixa as coisas para cá, para lá, tal, abrir espaço para poder se encontrar ou encontrar esse todo, como diz a Daniela, esse todo em que tudo contém, né? Eu gravei algumas frases mágicas que me acompanham, né? Então, acho assim muito rico, muito obrigado. Desculpe porque eu me disperso muito, mas eu faço uma conexão com uma coisa, com outra, e acaba me acompanhando. E agradeço muito tudo que recebo aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Uhum. Que bom, Isabela. Você não dispersou, não. Você realmente falou o que você compreendeu através do seu coração, né? Não foi nada mental, né? Foi a sua sabedoria, né? A sua compreensão interna mesmo. Nada, nada na mente, né? Então, a gente agradece, ok? A Bem, Safira, Eu. Tá que nome ouvindo bem? bonito. Sim. Obrigada. É uma pequena contribuição, eu não estou sempre aqui no grupo, mas faço parte. É a questão da meditação. Eu vejo assim, aqui no grupo não, mas eu trabalho com energia, eu sou terapeuta, eu vejo que as pessoas se preocupam muito em meditar, sair para meditar. E eu começo a trabalhar com meus clientes, medite no dia a dia, quando fecha um sinal, quando você vai comer, quando você vai sair. Um minuto, um segundo, saia de você e medite, agradeça naquele momento, entre em conexão, que quando a pessoa começa a treinar nas pequeninas coisas do dia a dia, quando ela sentar para meditar, vai ser maravilhoso, porque ela já não está em mais dificuldade, ela já está nesse processo do respirar consciente e das coisas do dia a dia. Meditar pelo agradecer que você tem uma casa, que você tem uma alimentação, que você tem saúde, por mais que tenha que tratar alguma coisa, mas você já se vê boa, já medita boa, agradecendo porque tem um remédio, tem um médico. Então, o que eu vejo é essa preocupação em se isolar para meditar, e no dia a dia a coisa vai no tranco. Eu penso diferente, eu penso que é meditar no dia a dia para depois a coisa crescer. Só isso. inclusive o método aqui é para que a gente pare, né? 3 vezes ao dia e faça meditações. Não precisa de ser tão longas, né? cinco Sim. minutos já é Assim, suficiente. sempre à noite. Eu faço sempre à noite antes de dormir. É aquela hora que está tudo apagado. Essa meditação mais pesada, mas durante o dia, as mínimas coisas, e até quando acontece alguma coisa que não é legal, que alguém me diz alguma coisa ou faz alguma coisa, em vez de eu retrucar e analisar, eu respiro e medito. Eu já parto do seguinte princípio, ele deve estar com algum problema. E aí eu medito e levo da melhor maneira possível. Isso mesmo, né? E a Sophie sempre fala que a gente não precisa de ficar lutando com os pensamentos, né, durante a nossa meditação. E ela nos explica, né, que se a gente tiver com muito pensamento, que a gente volta a atenção para a nossa respiração. O lugar que eu dou atenção no meu corpo, aquilo vai crescer, né? Então, se eu não quero pensar, não quero pensar, ficar lutando com os pensamentos, eu estou pensando, né? Então, volta a atenção para a sua respiração natural, que a mente, então, vai se esvaziando, né? E a Isa falou uma coisa muito bonita, né? Da gente buscar essa unidade dentro de nós, né? Vamos buscar essa unidade dentro de nós. E já que a gente oscila para um lado e oscila para o outro, da nossa polaridade, então como, né, a gente consegue, com esse esvaziamento, chegar nesse ponto neutro, onde tudo é perfeito, né? E que todos nós temos essa capacidade, porque a Sophie começa a primeira frase do livro dela, nesse capítulo, é possível e impossível. Aí ela fala assim, tudo é possível, né? Ela sempre mostra que todos nós somos capazes, tudo é possível, né? É?
E também, Débora, ela traz o subtítulo na página 123, dizendo tornar-se um verdadeiro ser humano. Uhum. Que quando a gente habita esse espaço vazio e essa conexão com o cosmos por mais tempo, a gente sai das velhas histórias que a gente está sempre repetindo na nossa mente, onde a gente está apegado às coisas tristes que a gente viveu e que a gente às vezes fica repetindo como uma ladainha, vez após outra. É um outro campo diferente desse vazio. E nesse vazio, a gente pode de verdade ser um verdadeiro, e ela usa a palavra genuíno ser humano, né? Onde a gente vai viver a nossa natureza cósmica com mais verdade, com mais vibração, né? A Uhum. Cleide. Eu ia, eu ia ficar calada, né? Mas a gente não pode se calar diante do que eu vivi hoje no almoço. Eu fui almoçar com uma amiga e a nossa discussão era como ir para esse vazio, né? Como é que a gente podia ir nesse lugar, né? E a gente conversando, conversando, e quando a leitura começou, que chegou na parábola, essa parábola é muito forte para mim, né? E muito importante, porque eu sou capaz de perceber um cisco, mas eu não sou capaz de perceber a trave que está nos meus olhos. Meu pai via isso, a gente era pequena, e meu pai ensinava isso para a gente estar sempre atento ao que está do lado daqui, né? Para a gente conseguir ser essa pessoa que é capaz de olhar para o outro, né, com amor, percebendo. E quando a Sophie traz isso com relação aos olhos, em nossos olhos está tudo evidente e é real, né? Porque quando a gente olha o outro e consegue perceber o cisco, que é tão pequeno, a gente já percebeu milhares de coisas, mas a gente vai no cisco. Quando esse olhar se volta para a gente vê a trave. Então, eu começo a olhar para o outro como sendo um presente para mim, uma oportunidade de eu me revelar para mim. Tudo o que me incomoda no outro, e essa foi a nossa conversa do almoço, está em mim. Aí eu consigo começar a olhar, e é isso que a parábola traz, e eu me lembrei do meu pai lendo isso para a gente, e é isso que a parábola traz, porque ele diz: se eu consigo perceber a minha trave, eu vou conseguir ir onde? No meu coração. Limpar o meu coração para poder olhar para o outro com mais verdade, sendo um ser humano. Porque o que acontece do lado de lá também acontece do lado daqui. E quando eu consigo perceber os dois lados, eu estou no meu vazio. Eu consigo, vamos dizer assim, centrar e perceber que eu sou o outro, que o cisco ou a trave perde sentido. Se eu amo de verdade, esse cisco e essa trave perdem sentido, porque eu consigo acolher o cisco e também a minha trave, né? Isso veio agora de uma forma muito forte, porque eu lembrei do meu pai falando dessa parábola. Meu pai pegava a Bíblia e lia para a gente, somente na Semana Santa. Ninguém saía de casa, ficava todo mundo com ele e ele escolhia as parábolas. Ia trazendo para a vida da gente, para o dia a dia na escola, para as coisas. Então, essa parábola, assim, a Sofia, ela é perfeita quando ela escolhe determinadas coisas. E os olhos da gente, como ela diz, são a janela da alma da gente, né? Se a gente consegue direcionar, não julgueis para que não sejais julgados, é isso mesmo. Porque se eu faço o juízo do cisco, imagina da minha trave, né? Eu também estou me julgando, só que eu não me percebo nesse papel. Então, assim, o que trouxe a Safira, o que trouxe a Isa, assim, para mim, eu sou fã da Isa, né? Porque a Isa está tão longe, o que ela tem somos nós, na comunidade, nas meditações que ela não falta. Mas ela tem uma compreensão
tão incrível do processo que eu fico apaixonada, apaixonada, porque muitos de nós temos a oportunidade de sentar nas aulas com Débora, com Dani, com Rose, com todo mundo, né? E a Isa, nos poucos minutos que a gente passa junto, ela mergulha de uma forma muito profunda no livro. Isso é um presente para todos nós, Isa, um presente para todos nós facilitadores, para todos nós que assumimos essa responsabilidade, né? E para a Débora, com certeza, que nos conduz aqui no Brasil, é um presente muito grandioso, né? Dani, que também conduz outras turmas, Aparecida, todos os colegas que estão aqui, né? Delaine, que eu tive a oportunidade, a Francisca também está aqui, de conhecer uma aluna dela, que estava terminando seu primeiro livro. Então, tudo são oportunidades da gente aprender, né? Da gente olhar desse ponto vazio, Faz uma né? massagem nos pés. A Ademir Faz. também, que, né, conduz de uma forma, da forma dele, que eu acho legal, ele trouxe isso lá na Alemanha para a gente, é o jeito dele de fazer o Cosmo, mas a gente sabe que tem resultados, né? Então, tudo que hoje a gente viu de ir para esse vazio é justamente se despir de tudo isso que foi, que é como ela diz, os nossos olhos está tudo evidente, tudo que foi e tudo que será, né? É se despir do que foi e se preparar para o que será, para o que é, porque só na minha presença é que eu posso pensar no que eu quero ser melhor, né? E melhor para mim, não é mais para os outros, né? É tirar essa trave dos meus olhos, para que eu possa me enxergar com essa verdade. Isso para mim hoje é muito forte, porque foi a conversa de quase 3 horas de almoço sobre essa posição de vazio, né? E é sempre um presente vir na comunidade. Eu já estava sentindo falta, que tinha 2 semanas que as minhas terças-feiras estavam complicadas. Mas obrigada por estar aqui com todos vocês. Obrigada, Cleide. Eu vejo que nossa comunidade se enriquece quando cada um dá a sua compreensão, né? Porque nada que é complicado, né? A Sophie falava, se Cosmic fosse algo muito complicado, ele não funcionaria, né? E às vezes a gente duvida do que é simples. E às vezes a gente duvida do que a gente poderia contribuir aqui, né? A gente fica assim, ah, não vou falar, não vou falar. E nós estamos aqui, né, num ambiente rico e que cada compreensão, né, vai enriquecer esse grupo também, né? Então, é um encorajamento, né, para que todos aqui não percam a oportunidade de falar, né? Porque cada palavra, se vier do seu entendimento, é importante aqui, né? Então, eu fico feliz, né, quando a gente vê todo mundo querendo, né, falar e o tempo não dando, como está acontecendo agora, né? E aí agora chegou a nossa hora de meditar, mas que a gente tenha também, né, esse compromisso conosco, né, de se expor, né? Porque aqui a gente está se expondo quando a gente fala algo, né? Então, e é muito rico isso, né? Ok? Então, a gente vai meditar agora. A gente vamos virando aqui para a tela. Vamos nos despedir com um sorriso, ok? Que bom, tanta carinha querida aqui, né? Que ótimo. Um beijo para todos. Daniela, muito obrigado. Celine, muito obrigado. Obrigada a todos. Boa noite, até o nosso próximo encontro. Boa noite, pessoal. Até Tchau, terça que tchau. vem. E amanhã tem mais Boa meditação às noite. 20 horas com os brasileiros. Bem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, mãe. Tchau, dona Elza.